Nós vamos agora nesse instante aos nossos minutos devocionais, e nesses últimos domingos a gente tem olhado para essa lista aí de provérbios que fala de coisas, das coisas que Deus detesta, que Deus odeia, segundo algumas outras versões também do texto da palavra de Deus. Aqui a gente está falando de 6 coisas, não que sejam as únicas 6 coisas que Deus detesta, ok? A gente precisa entender que no exercício de obedecer a Deus e a sua vontade, e deixar de fazer aquilo que o desagrada, isso inclui muitas coisas nas nossas vidas. Mas aqui, esse escritor aqui, quando compõe o texto bíblico, ele separa algumas ênfases. Essa lista, pequena lista aí de 6 coisas, a gente separou alguns domingos para ir aí uma a uma de cada um desses itens aí que essa lista traz para nós. Provérbios 6, 19, de 16 a 19 diz assim, você pode ler comigo acompanhando na tela ou na sua Bíblia ou celular, vai colocar para a gente: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele discórdia entre os irmãos. A gente aqui já passou por vários itens dessa lista, e hoje a nossa ênfase é essa parte que pés que se apressam para fazer o mal. Deus detesta esse tipo de pés, e nós devemos fugir dessa realidade para as nossas vidas também. Quando nós estamos falando sobre pés, a gente vai poder ter 2 compreensões, a depender do que você estiver lendo e acompanhando na palavra de Deus. Os pés, em parte, ok, eles dão a sustentação para o nosso corpo. Então tem a ver com estarmos de pé, estamos firmados, estamos sólidos, consistentes, a gente não cai, a gente não está numa situação desfavorável com relação ao nosso estar físico. Então os nossos pés nos estabelecem, estar na onde nós estamos em pé, colocados e coisas do tipo. Mas os nossos pés também definem de uma maneira mais prática a nossa direção, porque é eles que de passo em passo nos levam aos lugares, aos locais onde a gente vai. Então quando a gente para e pensa, ou lê alguma coisa na palavra de Deus atrelado a pés, a gente vai ver esse tipo de situação, dupla, tá? Se nós estamos pensando sobre estarmos em Cristo, que deve ser o nosso alicerce, o nosso fundamento, a leitura é imediata, é sobre onde nós estamos firmados e estabelecidos, ali os nossos pés estão. Então nós devemos prestar atenção e se voltar a isso, onde os nossos pés estão firmados e estabelecidos. Mas se de alguma forma a gente vai, por exemplo, para um texto da palavra de Deus que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, ele vai dizer assim, olha, tem a ver com o direcionamento pelo qual você está indo. É um outro tipo de olhar. E quando a gente vê essa menção aqui, que Deus não se agrada, Deus detesta pés que se apressam para fazer o mal, tem a ver com essa segunda leitura, com essa segunda possibilidade sobre para onde a gente vai, sobre o direcionamento dos nossos caminhos. E aí a gente precisa se atentar a isso aqui. É óbvio que aqui o que diz respeito a esse ensino não tem a ver com o aspecto literal dos nossos caminhos físicos, tangíveis, mas para além disso, tá, envolve isso, mas também sobre tudo aquilo que representa a nossa ação, os caminhos, os lugares para onde a gente está indo, para onde a nossa ação está se dirigindo, para onde ela está se convertendo, manobrando em ir em direção a algum ponto. Tem a ver com isso. Quando o texto vai dizer aqui, pés que se apressam para fazer o mal, tem a ver sobre a prática do pecado, e a prática do pecado totalmente irrefletido, aquele pecado sem pensar, aquele pecado que a pessoa vai cometer e sem pestanejar ela peca, não houve nenhum tipo de trava, nenhum tipo de reflexão, nenhum tipo de será que eu devo fazer mesmo, será que eu deveria mesmo estar nisso aqui, fazer isso aqui, ou ir na direção de realizar essa coisa aqui. Não, o pecado ele vai e simplesmente acontece,
Uma das coisas que a gente sempre destaca aqui, no nosso aprendizado e caminhado de igreja, é que assim, vamos lá, a normalidade do pecado deve ser que ele seja um acidente, porque o pecado que ele é adotado como uma prática efetiva, ele se torna, isso aí é iniquidade, é um estado total, estabelecido de carnalidade, não é a vontade de Deus, você está vivendo na carne, ao invés de viver segundo a nova criatura que você é em Cristo, você está vivendo na carne, não é a vontade de Deus. Então o pecado deve ser aquele deslize, deve ser aquela coisa que aconteceu por acidente, porque nós não devemos pecar deliberadamente, decidiu, ponderou, avaliou, decidiu e foi lá e pecou. Isso não tem a ver com uma vida regenerada, isso não faz sentido numa vida que está se propositando a santificação. Então, a realidade que nós devemos viver o tempo todo é de enfrentar o pecado, e quando ele acontecer porque ele acabou sendo um acidente. Mas mesmo nessa realidade dele ser um acidente, a gente deve ainda pensar sobre o que nos levou a pecar e como essa experiência do pecado foi. Porque se de alguma forma eu estou vivendo o pecado muito facilmente, se eu estou no caminho da minha vida, no direcionamento da minha vida, vivendo o pecado muito, imediatamente o tempo todo, isso significa que os meus pés estão se apressando para pecar o tempo todo, e Deus se desagrada disso, Deus detesta isso, porque você está infestado dentro dos caminhos do mal, do pecado, a um ponto que você só está agindo na carne. A falha não teve nem a chance de brecar, de ser parada, de ser, mesmo que num lance de um acidente, você não teve nem uma mínima reação. Isso vai demonstrar sobre um pensamento totalmente tomado pela carne, não honra a Deus isso, tá? Pés que se apressam para fazer o mal. Sabe quando você vê alguém, uma pessoa que você não tem tanta afinidade, que você tem dificuldades com relação a ela, e, por exemplo, do nada você viu alguma coisa acontecer e você já vai fazer uma fofocona ou uma fofoquinha sobre aquilo que aquela pessoa disse, porque, foi imediato, foi natural, o seu pensamento, a sua atitude está tão carnal, que você já foi lá se apressar para fazer o mal, né? Esse é um exemplo. Quando, por exemplo, rola uma divergência, uma dificuldade, e a briga já é a primeira opção, nem rolou aquela trava de dizer assim, isso não cabe, isso não é a vontade de Deus, isso vai ferir, distanciar pessoas, isso vai criar impasses relacionais. Não, a briga ela já foi, a contenda já foi a primeira opção estabelecida, os pés se apressaram para a treta, para a briga, nem se considerou a mínima possibilidade de, será que eu não devo frear aqui, domínio próprio, para esse carro, para essa vida, não vai pecar? Isso são pés que se apressam para fazer o mal. O mal ele já é a primeira opção, ele já é imediato, não tem nenhum tipo de trava. Talvez o que possa acontecer nesse pé depois é o remorso, de falar assim, realmente não deveria ter feito isso. Mas é aquele tipo de situação em que o pensamento ele está movido totalmente por uma disposição carnal, em que ele está se apressando a fazer o que a própria natureza pecaminosa quer fazer o tempo todo, e não está sendo refreado pelo Espírito. E quando a gente pensa nisso aqui, a gente precisa pensar sobre o nosso dia a dia, sobre como e quando a gente ainda está falhando, a gente ainda está pecando, não é? Guilherme abriu aqui a EBD, falando sobre esse texto tão precioso, muito, muito bom a reflexão, da gente pensar assim, olha, aquele que está construindo, a boa obra em nós, deve ser uma obra acabada. A gente não pode viver a vida inteira em dizer assim, eu fui um crente inacabado na vida, Cristo era o projeto, a planta era ser igual a Cristo, mas as paredes ficaram só erguidas, não houve acabamento, nem bateu a laje, nem houve o telhado, nem botou a caixa d'água, nem pôs o revestimento, porque tudo que aquele crente de alguma forma passou vivendo na sua vida foi o quê? Uma vida na maioria das vezes só falhando, só pecando. Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus quer que a gente se aprimore, a gente tenha a planta e a gente vai alcançar esse projeto. A gente sabe que o suprassumo disso é na eternidade, para longe do pecado para sempre, junto com Deus. A gente sabe disso. Mas nessa vida, a gente tem que viver essa vida de erradicar. Não é bom quando a gente ouve uma notícia na mídia dizendo assim, olha,
tal doença, ela foi erradicada. Eu não sei você, mas quando eu ouço uma notícia dessa, eu falo assim, nossa, que bom. A gente tinha algo que fazia muito mal a pessoas, quando não até causava o dano, a perda da vida, erradicou. Sabe, tem pecados, áreas da nossa vida que a gente precisa entender e falar assim, algumas vezes isso ainda tem acontecido, está acontecendo, mas tem que ser liquidado da minha vida, porque o Espírito Santo, o sistema de freio está aqui. A questão é se eu estou botando esse pé no freio ou não, na direção do Espírito. E isso tem a ver sobre esse contexto da nossa experiência com o pecado, não é? Pés que se apressam para fazer o mal. A gente precisa tomar cuidado, porque de alguma certa maneira, se a gente não estar como a Bíblia nos ensina a estar, em alerta, se a gente não vigiar, se a gente não está em compromisso com a nossa atenção para andar segundo a santificação, segundo os santos que nós somos chamados para ser em Cristo, a gente ainda vai recorrer aos velhos hábitos da velha natureza, e isso não honra a Deus. Deus detesta isso. Quando o texto da palavra de Deus diz isso para a gente, significa que a gente deve se atentar e mudar os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos caminhos. Nós devemos mudar a nossa atitude, sabe? E os nossos pés, eles devem se apressar para fazer o bem. Ainda que você veja algo que te desperte, por conta da sua natureza, um espírito altamente crítico por conta de algo que você viu, ao invés de se apressar e tornar dessa crítica um pecado, estendendo isso para uma ação que você venha fazer, seja numa crítica velada que vai ferir alguém, seja numa fofoca, seja numa trama, numa briga, numa discórdia, não, você vai dizer, você já vai se ver em dizer assim, aquilo que me veio à mente não deve ser continuado. Pai, o meu objetivo agora é que esse pensamento ele vá sendo trabalhado para que ele só pense também as melhores coisas, mas não vai passar daqui, não é? E é maravilhoso a gente se comprometer essa vida para o bem, para aquilo que Deus se agrada e fugir do mal, sabe? Não se acelerar para o mal, mas assim, se você está pecando e nem rola uma mínima possibilidade de você pensar, de você ter algum tipo de trava que te fala, é isso mesmo, você tem que pensar, porque os seus pés estão acelerados para algum tipo de mal, ou para o mal que está de alguma forma instalado, infestado na sua mente, na sua atitude. A fala é o melhor exemplo disso aqui para a gente, porque muitas vezes a gente fala facilmente, né? E quando a gente vê, a palavra já escapou. Mas é muito bom quando a gente olha para a nossa vida, a gente pensa assim, a vida de santificação também vai santificar a fala. E quando você se compromete com isso, o Espírito vai te ajudando a fazer esse trabalho ao longo da vida, né? Eu tenho vivido isso de algumas vezes, eu estar em umas conversas com a Kelly, eu estou dirigindo e vem um assunto assim que me desperta um estado de uma, não vou dizer de uma ira, mas de uma pequena raiva que já vai me querer falar, pôr alguma coisa para fora, e eu dou aquela suspirada para falar, eu falo assim, não, melhor nem comentar nada, deixa estar, e se comprometer a algo, dizer assim, essas palavras elas não merecem ser verbalizadas, e o meu objetivo agora é que o pensamento ele seja na inteireza trabalhado, segundo a planta, segundo o objetivo que é Jesus Cristo, porque nós devemos ser acelerados para o bem, nunca para o mal, e isso deve estar na nossa reflexão, nas nossas atitudes cotidianas o tempo todo. Amém? Amém.